Olá, gente, boa tarde. Eu sou Mariana Portela, eu trabalho na Globo, estou há uns 14 anos lá na empresa, e desses 14 anos, há quase 10 eu trabalho diretamente com os ABICs. Então, hoje, eu vou compartilhar um pouco nosso processo de cloudification, né? E a nossa jornada, principalmente na GCP. O nosso cenário lá na Globo, no momento, estrategicamente, a empresa decidiu que precisamos ir nessa direção Move to Cloud. Então, hoje, a gente tem muitos workloads rodando on-premise, porque a gente tem data centers próprio, né? E a gente precisa migrar esses workloads para a cloud. A principal hoje é a GCP, eu acho que vocês já tiveram oportunidade de ver algumas notícias sobre a parceria com a Google. Mas a gente também tem a intenção de ser OmniCloud. Então, o primeiro passo é a GCP, mas vamos aí estar presente em todas as nuvens. Além disso, a empresa está passando por uma mudança de cultura. Então, a gente tem o desafio de entregar serviço para modelos mais tradicionais de deploy e entregar serviços para modelos mais ágeis também. Então, a gente não pode só atender um grupo. Tem parte da empresa que ainda estão em transição e tem outras partes que já estão mais nesse movimento ágil. E aí, para isso, né, qual foi a estratégia de ir para a nuvem? Sentamos, todo mundo da tecnologia, infraestrutura, vamos pensar no foundation, né? O que é o foundation? Foundation é a padronização da criação, gestão e acesso de todas as contas de cloud pública. Isso de forma automatizada, tá, gente? E sempre levando em consideração as melhores regras e arquiteturas. É básico. Dentro do Foundation, vários pontos são analisados. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Tem rede, segurança. Essentials, a gente fala que é sistemas operacionais, DNS, esses serviços bem essenciais, de fato. Tem backup, monitoração, enfim. E é um mundo, tem muita coisa que precisa ser tratada, né? E aí, dentro do Foundation, nós, como time de monitoramento, temos os nossos objetivos. Então, a gente tem muito forte essa coisa de entregar vários serviços de monitoramento as a service. A gente, por exemplo, tem uma API que fica na frente da API dos ABICs, onde os usuários podem criar seus monitoramentos de forma que eles não precisem entender como os ABICs funcionam. Eles não precisam entender que tem que criar um item, que tem que adicionar um template, que tem que adicionar interface. Ele fala assim, eu quero monitorar meu URL. Então, ele passa o URL dele. Então, a nossa forma de trabalho é as a service, com vários serviços consumindo a nossa API e a parte de DevOps também automatizando toda a criação das monitorações dos projetos. Além disso, é muito importante para a gente estar geograficamente distribuído e bem próximo dos nossos alvos. Então, hoje, por exemplo, a gente tem aproximadamente 30 localidades diferentes, incluindo clouds, incluindo data center próprio, enfim. Mas proxy, eu acho que está beirando ou passando os 100. Outra coisa importante aí também de Foundation, ter conectividade com todos os ambientes. Então, por exemplo, se no Foundation GCP for definido que todas as regiões do Google estarão disponíveis no modelo de Foundation, a gente vai precisar ter conectividade com todos esses ambientes. É imprescindível isso. E, por fim, eu acho que é um dos mais importantes, não vou falar que é o mais importante, mas é muito importante, uma das nossas premissas também como time é centralizar e padronizar os alarmes para que a gente, para o tratamento das equipes 24/7. E aí algumas pessoas já falaram, né, que os ABICs a gente foi derrubando, outras ferramentas e tal. Isso é basicamente economia de tempo na hora de você treinar alguém. E o cara fica, tipo, o operador, ele acaba ficando muito mais
tranquilo na hora de tratar algum chamado, porque o fluxo é muito natural para ele, porque é só aquele fluxo. E aí, a nossa primeira proposta, se tratando de VM, foi um gerenciador de instalação, um gerenciador de Zabbix Agent, né? Ele não só faria a instalação, mas a remoção e o update de configurações. Volta e meia, a gente precisa aplicar uma configuração nova, e a intenção é que isso fosse aplicado em todo o parque de forma automática. Particularmente, sou muito fã dessa solução, porque eu acho bem cloud native, né? Ela é baseada em labels e eventos. Na época, atendia todos os sistemas operacionais suportados pelos Zabbix Agent, e ela também precisava de muitos privilégios. Aqui eu trouxe um pouco do fluxo de como funcionava. A gente tinha 2 buckets, um com scripts de instalação, remoção e outro de update, e a gente tinha um outro bucket só com configuração. E aí, como é que poderia ser trigado esse fluxo? Lá no início, quando alguém, o cliente, no caso, subisse uma máquina e colocasse uma label, por exemplo, monitoring igual a on, isso disparava um log, e via log sync a gente enviava esse evento para um pub/sub. E o pub/sub disparava a execução de um Cloud Run. Nesse exemplo aqui, por acaso, é um install, mas poderia também ser o uninstall, se o cliente quisesse colocasse um monitoring off. É só uma questão aí de qual script seria rodado. E aí, o Cloud Run instalaria e configuraria tudo certinho na VM. Um fluxo um pouco diferente era o de configuração de update, porque o que disparava todo o fluxo era a alteração da configuração no bucket. Infelizmente, é uma solução que a gente precisava de muitos privilégios, e a gente não quis partir por esse lado. Então, a gente acabou reduzindo um pouco o nosso escopo, meio que onde a nossa mão chega, e a gente focou a gente chama de Golden Image lá, que são as imagens que a equipe de sistemas operacional provisiona, enfim, com melhorias, configurações de DNS, essas coisas. E, para isso, a gente tem 2 abordagens, né? Uma Linux e uma Windows. A Linux, que está mais madura, é um pacote RPM que ele faz a configuração do agente de acordo já com a localidade que aquela VM foi instalada. A do Windows, isso aqui é para autorregistro, principalmente, né, para ser o mais rápido possível. A instalação do Windows, ela instala, mas a gente ainda está em evolução com ela. Aqui, eu queria mostrar um pouco para vocês, mas para a geração do RPM, a gente utilizou uma ferramenta chamada FPM, que facilita muito, muito mesmo essa geração. E aqui era a tentativa de mostrar um pouco como é que é gerado, mas a gente passa alguns parâmetros de dependência, de conflito, de execução de arquivo depois da instalação, alguns arquivos que a gente vai ter no RPM, ele coloca no diretório correto, enfim. E a gente tem coisas importantes, né? A gente tem um arquivo de pré-start do Zabbix Agent. O que acontece? Quando o cara fala service Zabbix Agent start, ele roda esse script e ele testa as localidades disponíveis e vê para qual ele responde. E aí, nesse caso, ele vai lá e se registra nesse proxy. E tem um outro cara também importante, que é o script de post-stop. Eu vou falar um pouco dele depois, mas é um cara bem importante também. Outra coisa que a gente faz, a gente coleta a versão desse RPM de configuração. A gente acha que, por algum motivo, a gente pode querer ou deprecar, ou ter que atualizar, por questões críticas, então, a gente tem essa informação, se precisar, de um dia para o outro, a gente já tem.
Eu não comentei, mas esse RPM, ele vem já embarcado nessas Golden Images. Então, quando o cara instala, ele já ganha automaticamente a monitoração. Porque o Zabbix Agent starta, se registra e a gente tem regras de autorregistro, tanto para a produção quanto para o ambiente de dev também. Só que, como a gente facilita tanto a entrada da VM do cara no Zabbix, né, do cliente, não seria justo a gente fazer com que o cliente se preocupasse em remover essa monitoração. Afinal, ele não pediu, né? Como é que ele teria que se preocupar? Então, a gente também fez um esquema de desregistro, que eu vou mostrar um pouco como é que é o fluxo, mas funciona muito baseado no script de post-stop. Então, quando uma máquina é desligada corretamente, ou quando alguém stopa o serviço também corretamente do Zabbix, esse script é executado e ele faz um Zabbix sender com um sinal de stop. Tem aqui o fluxo. Quando a VM é parada, ele manda um sinal, através desse script, de stop para o proxy. E, a partir disso, a gente tem uma trigger. Não é uma trigger que gera eventos ou incidentes, é só uma trigger que vai disparar uma action de agent shutdown. Então, depois disso, a gente tem um outro script, que é executado nessa action, e a gente desabilita o host. É uma solução que é bem particular no sentido de entender os tempos de alarme do ambiente de vocês. Então, por exemplo, a gente teve quase que cronometrar aí, a questão. A gente tem alarme de ping, tem alarme já de agent, então tem que entender qual é a melhor hora dessa trigger ser disparada para o host ser desabilitado. E aí, a Globo, principalmente, é uma empresa muito diversa, então a gente tem muitos times trabalhando em soluções incrivelmente diferentes e utilizando muitas ferramentas, né? Então, como é que a gente lida com essa concorrência das ferramentas nativas de cloud, né? Não só ferramentas nativas de cloud, mas como EPMs, enfim. A verdade é que a gente não trata essas ferramentas como concorrência. É uma forma, inclusive, que a gente encontrou de estar próximo dos times, de conseguir apoio deles, porque senão a gente virava também aquele time que só falava não, né? Infelizmente, a gente não consegue atender a todas as demandas dos times, às vezes é uma solução muito específica, e a gente é um time limitado, né? Então, a gente não consegue sair desenvolvendo tudo que pedem. Então, a gente trata essas ferramentas como um complemento da nossa plataforma. E aí, a questão da padronização, que eu falei lá atrás, de alarmes, o que a gente faz? A gente realmente trata os Zabbix como uma console única de alertas. Então, todos os alertas devem chegar nos Zabbix para chegar ao suporte de uma operação 24/7. E a gente também usa o Grafana para visualização, porque, como eu falei, são muitas soluções aí de coleta de dados. O Zabbix é a principal, mas não é a única. Então, hoje, por exemplo, o Grafana, a gente tem 800 data sources. Então, não é só uma questão de melhorar a visualização dos Zabbix, é uma questão de realmente integrar numa view só várias fontes de dados. E aí, foi o que eu falei, como a gente trata isso como um complemento da nossa plataforma, a gente facilita muito a integração, né? Então, tem o Grafana para o cara trazer métricas, sei lá, tem uma ferramenta de vídeos que só mandava e-mail ou mandava um webhook. Então, a gente integrou com o webhook. E a gente já fez isso com o New Relic, fizemos isso com a GCP também. E, como a gente facilita isso, a gente fornece também os mesmos fluxos de notificação e gerenciamento de chamados, porque a gente também tem
uma ferramenta própria que é integrada ao Zabbix, que gerencia todo o fluxo do início ao fim dos chamados. E aí, uma coisa que ficou bem legal, porque quando a gente acabou o processo de Foundation e já começaram, as equipes já começaram aquela coisa de migração dos workloads, né? Então, o que a gente precisava fazer? A gente não podia embarrear alguns tipos de monitoramento que a gente ainda não tinha tido tempo hábil de servir. Então, a gente fez uma integração do Cloud Monitoring da GCP com o Zabbix. Recentemente, o Cloud Monitoring ele colocou como o PubSub como um canal de notificação. Então, via o PubSub, a gente construiu um webhook e integrou diretamente via Zabbix Trapper. Então, até a questão de SRE, que o Robert estava falando, ele consegue, o analista de DevOps, enfim, consegue criar seu alerta no Google, e aí, na verdade, ele não precisa fazer muita coisa, ele coloca lá o alerta e o canal de notificação como o PubSub de monitoração, que já vai estar disponível para ele. Esse PubSub, ele envia um payload JSON para uma Cloud Function nossa, e essa Cloud Function trata esses dados, então, pega qual projeto, quando é que começou, documentação, o nome do serviço que foi afetado, e aí manda via Trapper e alerta no Zabbix. E aí, sim, quando alerta no Zabbix, o cliente ganha todo o pacote de notificação e gerenciamento de chamados. Então, compartilhei aqui com vocês, bem breve, um pouco da nossa jornada na GCP. É um assunto muito, muito grande, que daria assim, para falar bem mais. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Claramente, esqueci o slide do meu contato aqui. Então, vou fazer desse limão uma limonada, vou convidar todos vocês amanhã às 10 horas, que vamos ter uma palestra contando também sobre a nossa história com os Zabbix lá na Globo, e lá teremos o contato da nossa equipe. Mas muito obrigada pela oportunidade, e espero aí que tenha plantado alguma sementinha para ajudar vocês em algum caso futuro ou que já esteja ocorrendo. Muito obrigada.